a live de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Andresa Carrilho, faço parte da Connect Américas e hoje eu estarei moderando esta live, que é a primeira de muitas que vamos ter esta semana até o dia 26. Essas lives, elas fazem parte do programa de capacitação da Business Connection Brasil, Food and Beverage, e eles são destinadas não apenas aos empresários e empresárias participantes do evento, mas também a todo o público interessado em aprender mais sobre a temática de comércio internacional e exportação. Apresento para os que ainda não sabem o Business Connection Brasil Food and Beverage, que é um evento que traz as micro, pequenas e médias empresas do setor de alimentos e bebidas do Brasil a oportunidade de participar de uma rodada de negócios com compradores internacionais em uma realidade totalmente virtual. Este evento ele faz parte de uma histórica parceria para apoiar os pequenos negócios na retomada da economia. A iniciativa ela foi proposta pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e está sendo executada em conjunto pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios, a Rede SIM, a Connect Américas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, o PNCE, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também com o Ministério das Relações Exteriores. Apresento também para dizer que este evento é um dos desdobramentos da ConnectAmericas.com, que é uma plataforma de negócios gratuita criada pelo BID para apoiar suas mais de 350 mil empresas cadastradas da região a realizar mais e melhores negociações internacionais. O Business Connection Brasil é o primeiro evento da Connect Américas no Brasil, que há 11 anos já vem realizando diversas rodadas de negócios em países da América Latina e do Caribe, como os tradicionais Black Flavors e Outsource to LAC. Sem mais delongas, hoje teremos a live sobre o mercado do Golfo Árabe, com um panorama geral sobre o mercado de alimentos e bebidas nos Emirados Árabes Unidos e da região do Golfo Arábico. Vamos entender quais foram os indutores de crescimento no passado e quais são as tendências que influenciarão o crescimento no futuro. Também veremos as oportunidades em mercados de nicho, comércio eletrônico, exportação para a África e Ásia e muito mais. Essa live ela será apresentada por João Paulo Paixão, que atualmente é o Chief Representative do Escritório Internacional da Dubai Chamber of Commerce and Industry no Brasil. João Paulo conta com extensa experiência na área de comércio internacional, além das suas qualificações de bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, com passagem pela Universidade de Copenhague, e também o MBA em Relações Governamentais pela FGV. A Dubai Chamber of Commerce and Industry no Brasil é uma entidade que congrega 245 mil empresas com operações em Dubai, os Emirados Árabes Unidos. Lembro a todos que ao final desta live teremos um espaço disponível para responder a perguntas, assim que sintam-se livres para fazerem as suas perguntas no chat localizado à sua direita. Agora, é com muito prazer que passo a palavra para João Paulo Paixão. Obrigada. Obrigado, Andresa. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme aqui da Dubai Chamber of Commerce and Industry, que estamos apoiando com muita honra esse evento organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós estamos muito felizes de poder ter esse bate-papo, essa conversa com vocês. Eu vou aqui compartilhar a minha tela para que nós possamos fazer Só um segundo. Todos veem, eu acho, a minha tela agora? Sim, vemos. Perfeito. Então, vamos lá. A ideia é a gente fazer uma conversa a respeito das oportunidades para o setor de alimentos e bebidas, especificamente na região do Golfo Arábico, né? Obviamente, como eu represento a Dubai Chamber aqui no Brasil, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês como que faz muito sentido tentar montar uma estratégia de acesso ao mercado para atingir toda aquela região e além, inclusive, por meio de Dubai, né? Então, eu vou falar brevemente, como já foi colocado aqui, a Dubai Chamber tem 245 mil empresas debaixo do nosso guarda-chuva institucional lá em Dubai.
a nossa matriz fica em Dubai. Nós não somos uma câmara bilateral Brasil-Dubai, privada, sediada aqui no Brasil. Não somos. Nós somos sediados em Dubai, uma entidade semi-governamental, muito parecido com a Confederação Nacional da Indústria aqui no Brasil, ou as federações. Nós ajudamos as empresas que estão operando lá em Dubai a defender seus negócios, né? Inclusive, algumas empresas brasileiras que já estão há décadas operando lá em Dubai são honrosamente associados à Dubai Chamber. E a partir de lá, a nossa matriz emite diversos serviços como certificados de origem, ATA Carnets, temos um centro de mediação e arbitragem, a University of Dubai faz parte do nosso negócio. Nós emitimos relatórios de credit rating para as empresas, né, quem quer saber mais aprofundadamente quem é a outra parte que está negociando lá em Dubai, além de diversos grupos de negócios, missões que nós fazemos, e temos uma rede de 11 escritórios espalhados pelo mundo. A do Brasil é a que eu dirijo, mas estamos no Panamá e na Argentina, aqui na América Latina. Temos 4 escritórios na África, também temos 2 na China, um na Índia e um no Azerbaijão, para cuidar da região do Cáucaso. Então, o Dubai refletiu o seu modelo de negócios na nossa instituição, na Dubai Chamber, como um hub. Então, as empresas brasileiras que estão querendo acessar todos esses mercados emergentes onde nós operamos, podem fazer isso por meio da nossa rede de escritórios espalhados pelo mundo, né? Dubai, obviamente, como a principal cidade, junto com Abu Dhabi, né, lá nos Emirados Árabes Unidos, tem um ambiente de negócios fantástico, né? Vocês provavelmente já ouviram falar muito bem, inclusive, em termos de que é fácil você abrir empresa, você contratar funcionário, enfim, as conexões logísticas, né, do setor aéreo são fantásticas, né? Você consegue chegar à China, a países africanos, mesmo a Europa, sempre por meio de e nós estamos, os Emirados Árabes Unidos, né, como país, está sempre nas principais posições no relatório do Banco Mundial de facilidade de se fazer negócios, né? E isso aí a gente poderia, inclusive, até fazer uma outra apresentação especificamente sobre isso. Parte do sucesso de Dubai, que há 50 anos atrás era uma vila de pescadores, de pérolas, principalmente, no meio do deserto, no meio do nada, vem, obviamente, não só da descoberta do petróleo no país, na década de 60 e 70, que, curiosamente, o petróleo hoje faz parte de menos de 5% do PIB de Dubai. Os principais campos de petróleo estão em Abu Dhabi, ou seja, o principal vetor de crescimento de Dubai ao longo dessas décadas, e que obviamente teve um impacto, né, transbordou para as regiões ali do entorno, advém principalmente das conexões logísticas de comércio, né, desde a Rota da Seda, ligando China à Europa, até os mercadores africanos. E hoje isso se reflete no PIB de Dubai, onde 30% da economia vem do setor de comércio, né, o comércio principalmente internacional, inclusive com volumes que se comparam ao do Brasil. O Brasil, que é um país continental fantástico, né, ainda muito fechado, mas que tem um volume bastante alto de exportações e importações de produtos, tem volumes parecidos, né, com o que apenas a cidade de Dubai teve com o mundo. Em 2018 foram 353 bilhões de dólares comercializados, principalmente com os nossos parceiros, a China, a Índia, Estados Unidos, Suíça e Arábia Saudita, né? Obviamente que no setor de alimentos, como a gente vai ver agora, o Brasil tem um papel fundamental naquilo que a gente chama de segurança alimentar, né? Só para apresentar a região, antes da gente entrar nos detalhes da conversa de hoje, a região do Golfo Arábico compreende esses países destacados em verde, além do Iêmen, que é esse país que está aqui em cinza. Ele está em cinza por quê? Porque a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, Catar, os Emirados Árabes Unidos e Omã, esses 6 países formam o que a gente chama de Conselho de Cooperação do Golfo, que é um bloco econômico que, assim como o nosso Mercosul, visa criar uma unidade comercial, em termos de definição de tarifas, né, de regulações, inclusive, para a entrada de produtos e tudo mais. Então, esses países, obviamente, eu estou citando esses 6 países, mas são 22 países árabes, né, ou que falam o árabe como a sua língua oficial.
e eles estão cercados de outros países que não são árabes, mas que também têm uma importância fundamental no comércio ali da região. Eu estou falando, por exemplo, do Irã, o Irã que é persa, mas que tem laços históricos de longa data com a região. Eu estou falando, por exemplo, da Turquia, que também não é um país árabe, mas está ali próximo e com certeza faz parte dessa rede de relacionamentos comerciais. Eu estou falando, por exemplo, da Índia, que não é também um país árabe oficialmente, mas tem uma comunidade muçulmana muito expressiva. E principalmente em Dubai, nos Emirados, a comunidade de expatriados indianos é gigantesca, e ela varia desde dos funcionários de hotéis, taxistas, até donos de conglomerados de supermercados que tem negócios em toda a região. Então, como a gente vai ver mais para frente, pode ser interessante conseguir montar uma estratégia muito bem desenhada de articulação com algum distribuidor em Dubai para atingir esses outros mercados da região, esse mercado expandido, que se a gente for olhar bem, tem quase 2 bilhões de consumidores ali nesse entorno, que obviamente utilizam Dubai como um grande supermercado, um centro, por conta das conexões aéreas, vão para lá, os eventos, as feiras e tudo mais, e pode ser uma estratégia bastante interessante. Falando de alimentos e bebidas... Perdão, João. Você poderia, por favor, ampliar a sua apresentação para ficar melhor para visualizar aqui? Claro. Vamos ver só como que eu... Pronto. Deu certo? Aperta novamente nesse botão, naquele de expandir. Sim. Agora foi? Ainda não. Não? Não, ainda não. Vamos lá. Tenta no método tradicional mesmo. Apertando o botãozinho lá embaixo. Tá, vocês veem a apresentação agora, sim? Sim, eu acredito que fica melhor. Então tá, vamos fazer assim, acho que vai ser mais fácil. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Bom, estamos falando aí de um mercado no Golfo Arábico de 41 bilhões de dólares em produtos importados, de alimentos e bebidas. Tá? Pela ordem, em termos de volume, estamos falando de Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, Omã, Catar e Bahrein. A Arábia Saudita é um mercado, obviamente, muito grande, tem uma população aí que acima de 30 milhões de pessoas, né? Muito maior do que os Emirados, por exemplo, que chega mais ou menos em 10 milhões. Né? Dubai, especificamente, essa cidade, chega a 3 milhões, mas aí vocês vão perceber ao longo da nossa conversa que tamanho de fato não é documento, porque ali circulam diversas pessoas, um monte de expatriados europeus, americanos que moram lá, vivem lá por alguns anos, além do número de turistas fantástico, 16 milhões em um ano, mais do que o dobro do que o Brasil inteiro. O Brasil forneceu para essa região quase 4 bilhões de dólares, principalmente, obviamente, a proteína animal, carne de frango, né, a Sadia, né, ou a BRF, a Sadia tem a marca lá, que eles inclusive acham que é marca local, mas é brasileira, então frango, carne bovina também entra bastante, foram quase 2 bilhões e meio de dólares no ano passado, além, obviamente, de açúcar, foram quase 780 milhões de dólares, desculpe, aqui são milhões, cereais, sementes oleaginosas, preparações alimentícias e café. Então, são setores assim, fantásticos para serem aproveitados por conta dessa demanda. Eu vou entrar aqui para falar um pouco do panorama e vetores de crescimento, mas antes eu queria fazer um grande disclaimer aqui para vocês. Né? Esses dados, tudo que a gente está olhando agora para o retrovisor tem que ser muito relativizado. Né? Nós estamos passando por um momento bastante complexo no sentido da pandemia, da reacomodação de atores globais, as cadeias de suprimento. Então, esse panorama que eu estou apresentando para vocês tem a ver com a visão, ou seja, o potencial que existe nesse mercado, mas a partir de uma visão pré-pandemia. Obviamente que com todas as alterações, Dubai, inclusive, já reabriu a sua economia, seus shoppings e tudo mais. Estamos, obviamente, tivemos que adiar diversos eventos para o ano que vem, como a Expo 2020, que estava esperando receber 25 milhões de visitantes.
Algumas coisas foram reajustadas, mas os fundamentos que justificam utilizar Dubai, os Emirados, como plataforma para acessar essa região maior, permanecem. Tá? Então, falando dos panoramas de crescimento econômico dos Emirados especificamente, hoje o que a gente vê? A gente vê uma crescente abertura e competitividade, como eu falei, os Emirados são um dos países mais abertos do mundo, onde de fato todos os países podem competir em condições de igualdade, né, com isonomia, com segurança jurídica. A gente tem um centro financeiro que, inclusive, tem leis próprias, utilizando a Londres como referência, para garantir que todas as partes tenham, obviamente, segurança para conseguir operar. Um crescimento de população, como eu falei, uma população ainda pequena, mas que tem crescido bastante, né? Estamos falando aí, em 2010 eram 8 milhões de pessoas, e agora, em 2018, o último dado que a gente tem, chegou-se a 10 milhões. Então, estamos falando aí de um crescimento aí de quase 20% em menos de uma década. Então, é um crescimento bastante grande, obviamente atraindo profissionais para trabalhar lá, empresas que vão abrindo e levam seus funcionários. Tudo isso tem a ver com uma pujança econômica que se reflete também na renda per capita, né? Quando a gente olha para os Emirados, a gente percebe que é um país de alta renda, é um país cuja renda estima-se que até 2022, novamente, conforme o nosso olhar pré-pandemia, poderia chegar a 43 mil dólares, né, a renda per capita, ou seja, maior do que países europeus, como França, Itália e tudo mais, né? Quando a gente olha também a ascensão dos países que estão ali no entorno, se torna ainda mais interessante, porque a gente vê um crescimento econômico sustentado muito forte na Ásia, né? Esse século, com certeza, a gente vai enxergar um crescimento ainda maior dos países asiáticos, obviamente, os países africanos também têm um potencial muito grande, e a região do MENA, né, que a gente fala o MENA, que é o Middle East North Africa, ou seja, o Oriente Médio, né, os países ali daquele entorno do mapa que eu mostrei para vocês, mais o norte da África, que também fala árabe, e que, de alguma forma, utiliza Dubai ali como hub para comprar e vender produtos, né? Quando a gente olha o índice de preços também, a gente enxerga um crescimento bastante grande, né? Ao longo da última década, desde 2011, houve uma pequena retração nos preços de commodities, mas a gente até pouco tempo enxergava uma curva de estabilização, né? Quando a gente olha também, olhando para esse passado e para tentar enxergar as potenciais perspectivas para o futuro, o que a gente enxerga, né? A gente está falando aqui, por exemplo, dos dados de vendas de alimentos e bebidas. A gente está olhando aí principalmente para o potencial de consumo local, né? E aí eu estou excluindo dessa conta o que é vendido em restaurantes e fast food, que vocês imaginam é um grande negócio lá em Dubai, né? O que a gente enxerga? Alimentos frescos, né, e industrializados têm crescido bastante. Essas duas barras aqui que vocês enxergam em azul e em laranja mostram isso, né, um crescimento, inclusive, ainda maior de alimentos frescos, né, ou seja, o Dubai, apesar de não produzir quase nada em termos de indústria, de agricultura, muito pouquinho por conta das condições climáticas adversas, tem, obviamente, renda e conexões logísticas para importar produtos frescos do mundo inteiro o ano inteiro. Então, isso também oferece uma janela para o Brasil fantástica, né? Porque, obviamente, que a gente tem a nossa sazonalidade aqui na agricultura brasileira, mas, obviamente, o Dubai não vai deixar de consumir os morangos ou mangas ou bananas, porque não é mais época, né? Essa época, na verdade, acho que no mundo inteiro já passou, né? Você tem cadeias logísticas eficientes que conseguem levar produtos o tempo inteiro para lá. E isso é uma oportunidade bastante interessante. Então, por exemplo, só na parte de legumes frescos, aumentou em menos de 10 anos de 1 bilhão para 1 bilhão e meio de dólares em 2017. Frutas também cresceu bastante.
né? Então, as frutas brasileiras são muito apreciadas, principalmente pelas empresas que eu recebo aqui de Dubai, mas ainda são desconhecidas. São poucas as frutas que acabam chegando lá em Dubai e chegam muitas vezes via Europa, via Roterdã, via outros países. Ou seja, tem uma oportunidade aí para os exportadores, por exemplo, de frutas e vegetais frescos, tentarem utilizar as instituições que estão aí apoiando para tentar fazer uma venda direta. Parte de refrigerantes e sucos também, a gente tem enxergado um crescimento bastante expressivo, refrigerantes crescendo aí 3% entre 2015 e 2018, isso ao ano, né? Obviamente existe uma preocupação crescente com a questão de saúde, né? Isso vale tanto para refrigerantes quanto para sucos de frutas adoçados, por conta da taxa de obesidade bastante alta, tanto lá nos Emirados, quanto em países como o Kuwait, como o Catar, como a Arábia Saudita, mas mesmo assim ainda existe um crescimento bastante interessante para esses produtos, né? Na parte de alimentos industrializados, por exemplo, a gente enxerga também um potencial interessante na parte de água mineral. Eu recebo muitos projetos ou empresas interessadas em exportar água brasileira, porque tem fontes, etc. Tem um mercado, obviamente, né? A gente está falando aí que em 2018 foi consumido 90 milhões de dólares em água, né? Existe produção local lá? Existe. Poucos, geralmente são águas que vêm de salinização, mas se você tem uma água justamente com um valor agregado, né, não só no produto, mas também na marca, na estratégia, você consegue, né? A gente, por exemplo, a Fiji, que é uma marca de água feita nas ilhas Fiji, no meio do Pacífico, perto do Havaí, conseguem entregar e bastante água lá em Dubai, ou seja, o Brasil poderia, de repente, ter a sua própria marca de água mineral competindo aí de igualdade com outras marcas europeias. O problema é que é um volume bastante alto, né? Tem uma questão logística que também não ajuda. Parte de café, chás e outras bebidas quentes também, um crescimento aí de 6% entre 2015 e 2018. Também é algo bastante interessante para se enxergar, principalmente por conta da profusão de cafeterias em Dubai, né, que acontece não só em Dubai, mas na Arábia Saudita, em Riad, em outros países, crescendo bastante, e obviamente o café brasileiro tem uma penetração interessante, ainda não com a devida imagem que merece, né. As oportunidades em mercados de nicho, quando a gente olha, a gente fala, por exemplo, principalmente do setor de halal. Halal significa permitido de acordo com as leis islâmicas, né? Ou seja, produtos que são feitos de acordo com os preceitos religiosos que a religião muçulmana pressupõe. Isso tem a ver com não ter nenhum tipo de contato com carne suína, com álcool, muitas vezes, ou mesmo produtos cosméticos, por exemplo, que não é o caso da nossa conversa de hoje, que utilizam algumas substâncias que vêm do porco, também não podem entrar no país. Isso é bastante rigoroso e, obviamente, isso oferece uma oportunidade para empresas que estão dentro desse segmento. O Brasil, inclusive, já é o maior fornecedor de proteína animal halal no mundo, né, vendendo principalmente para os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados, mas também para a Malásia, para outros países asiáticos que têm grandes maiorias muçulmanas, né? Então se estima que até 2022 esse é um mercado de quase 2 trilhões de dólares. Então as empresas que conseguem esse diferencial, né, ou seja, se adequar à sua produção para conseguir a certificação halal, que tem diversas entidades aqui no Brasil que fazem esse trabalho, podem ter acesso a mercados como não só os países árabes, mas como Indonésia, Turquia, Paquistão, países africanos que têm grandes populações muçulmanas também, né? Outro segmento interessante aí para a gente olhar dentro aí do mercado halal são outras linhas, né? A gente conhece mais a parte de frango, né? Mas eles consomem muito, por exemplo, carne de carneiro, né? Também, obviamente, o Brasil não produz tanto, mas tem aí um potencial para ser estimulado, né? E crescendo aí nos próximos anos, com a carne de bezerro. Estamos falando aí de volumes muito expressivos, né? Sempre na casa acima de $500 milhão de dólar, né?
No caso dos Emirados, a gente tem a Emirates Standardization and Metrology Authority, que é o órgão que regula tudo isso, né, para você garantir que, de fato, aquele produto que tem o selo halal, ele consegue provar que preencheu todos os requisitos, né? Isso é um diferencial bastante interessante. Sanitariamente, é muito parecido com o kosher, né, da comunidade judaica, mas o fato de você ter essa certificação halal te dá um diferencial muito grande, não só para você ter acesso a esse mercado, mas, inclusive, para você ter um diferencial de marketing, inclusive, né? Os consumidores, mesmo europeus, que não são muçulmanos, sabem que a certificação halal, de repente, ela acrescenta um valor no produto, mas ela garante uma qualidade sanitária melhor, enfim, e acabam muitas vezes privilegiando, né, o consumo desses produtos, mesmo não sendo muçulmanos, né? Outro segmento interessante, outro nicho para a gente ver, é os produtos de alimentos e bebidas sem lactose e também sem glúten, né? É um segmento ainda com volumes baixos, mas que com bastante crescimento, como a gente consegue ver aí no gráfico, né? Principalmente os sem lactose, crescendo aí 14% ao ano entre 2013 e 2018, né? Alimentos sem glúten crescendo 35% ao ano entre 2013 e 2018, obviamente, como eu falei, bases baixas, mas com um potencial bastante interessante, né, para empresas que já têm aí linhas de produtos, né, com esse viés. Outra demanda potencialmente interessante de ser explorada é de alimentos orgânicos, né? A gente teve uma pesquisa feita recentemente pelo YouGov com a Arla Foods, descobriu que 61% dos consumidores dos Emirados compravam alimentos orgânicos mais de uma vez por mês, né? É uma taxa bastante alta, né, quando a gente compara aí com outros países. Quase 60% desses entrevistados disseram que os principais motivos era a parte de saúde, né, seguido depois da questão da percepção de um gosto melhor, de um sabor melhor dos alimentos, e depois 21% por conta do meio ambiente, ou seja, o meio ambiente nem é a principal razão pela qual essas pessoas compram esses alimentos, né? E tem uma preocupação animal também que vem aí logo em seguida. Então, esse pode ser um segmento interessante, e aí para as empresas que têm as certificações orgânicas brasileiras ou internacionais, já deixo uma dica que em dezembro vai ter a Middle East Organics and Natural Food, que é uma feira voltada para o segmento de orgânicos. Eles estão com uma proposta muito interessante para as empresas que toparem participar da feira presencialmente em dezembro. A gente espera que tudo esteja melhor até lá. Vão poder acessar desde já uma plataforma online que eles criaram para conectar compradores e fornecedores. Então, ou seja, tentando fazer com que você chegue na feira, lá em Dubai, em dezembro, já com entendimentos acertados com os compradores que você vai conversar ao longo dos próximos meses. Bom, outras oportunidades aí para a gente pensar, falando obviamente de e-commerce, né? Por conta, inclusive, da pandemia, não é uma tendência nova, pelo contrário, a pandemia acelerou uma tendência que já vem de muito tempo, mas com certeza fez com que mais pessoas experimentassem ou pela primeira vez comprar seus alimentos, fazer supermercados online, ou refeições em restaurantes, e aquelas que já pediam, inclusive aumentaram o consumo, né? A gente percebe aí, comparando 2016 com 2018, nesse gráfico, que todos os segmentos de pedidos de comida online aumentaram substancialmente aí, entre esses anos. Então, isso cria oportunidades não só para as empresas que fornecem esses produtos, né? Estou falando aí principalmente para a venda, por exemplo, para supermercados, né? Ou seja, para tentar mostrar que o seu produto tem uma possibilidade de ser testado, né, em certas plataformas de supermercado online, mas também para as empresas que prestam serviços nessa área, né? Eu sei que eu imagino que não é o público de hoje, mas empresas que fazem aplicativos ou trabalham com análise de marketing digital, ciência de dados, ou empresas, indústrias que fabricam e que têm isso dentro do seu próprio negócio de uma forma forte, têm oportunidades interessantes, né?
Eles não têm um iFood, mas eles têm outros aplicativos tão fortes quanto, né? E que estão sendo utilizados cada vez mais por todo mundo, né? Falando de concorrência, não, como eu falei no início, são poucos os produtos produzidos localmente nos Emirados por conta das condições climáticas adversas. Os principais produtos feitos nessa cadeia lá são as tâmaras, né? Inclusive algumas estão vindo aqui para o Brasil, por meio de uma distribuição em São Paulo, da Alzahra, da Júlia de Biasi, mas tem outros produtos alimentícios, inclusive com valor agregado, que eles também produzem a partir daí, né? Tâmaras cobertas com chocolate, com amêndoas, com pistaches, damascos e tudo mais. Foram quase 500 mil toneladas produzidas só em 2017, esse número cresceu bastante. Além disso, tomates, uma produção aí baixa, né? E alguns legumes frescos, principalmente cebolas, pepinos, ou seja, algo que está sendo agora principalmente experimentado na parte de agricultura vertical, né? Que usando, obviamente, muita energia, que energia é barata lá, tentando usar o mínimo de água possível, porque a água é escassa, e com ambientes controlados, né, com ar-condicionados, para você conseguir, de fato, tentar produzir isso. E isso oferece aí também oportunidades interessantes. Aí estamos falando de futuro, tá? Isso, Dubai, por conta desse futurismo todo, essa visão de longo prazo, oferece alguns insights para a gente pensar os negócios aqui no Brasil, tá? Não é só para acessar Dubai, mas de repente faz sentido indústrias ou produtores, né, de alimentos pensarem em criar um spin-off dentro da empresa, ou investir em startups de agritech, por exemplo, ou fazer experimentos usando tecnologia para falar justamente disso que está aí no slide. Você fazer agricultura indoor, né, ou em forma vertical, usando aeroponics, ou hidroponia, ou aquaponia, enfim, você conseguir criar produtos por meio desses controles, né, de temperatura, de umidade, utilizando da melhor forma possível os recursos. Obviamente que isso ainda é uma coisa cara, é uma coisa que ainda está em crescimento, mas o futuro da produção e consumo de alimentos aponta para isso, tá? Isso, obviamente, sem mencionar a própria impressão de alimentos, né? Que alguns laboratórios estão começando a fazer. Isso tem um potencial de disrupção de cadeias de fornecimento globais, de uma monta que a gente não consegue nem mensurar, né? O Brasil, ainda mais que é um grande produtor de alimentos, tende a sofrer muito com isso, se não se mexer para, de alguma forma, dominar, ou pelo menos entender, ou investir, ou trabalhar com essas tecnologias que estão crescendo, né? Então, a gente está falando aí de negócios que agora são pequenos, mas que tendem a crescer. A margem de lucro para a produção em hidroponia, aquaponia, lá em Dubai, tem variado aí em torno de 40%. Tá? Flores, por exemplo, que também é algo que eles têm investido bastante, tem margens em torno de 30%. Né? Isso, obviamente, talvez eles deixem de comprar flores do Quênia, de países ali africanos, para poder fazer essa produção interna. Então, enfim, isso oferece riscos, mas também oportunidades para empresas que tenham isso no seu radar, né? Outro potencial interessante é a parte de exportação e reexportação, né? O Dubai, justamente por ser esse hub para toda ali a região, é o principal fornecedor, por exemplo, de açúcar para Omã, que é um dos países que estão ali do lado. E é muito interessante olhar os dados, porque você vê, Omã, por exemplo, compra 99% do seu açúcar refinado de Dubai, né, dos Emirados. E aí você vai olhar os dados dos Emirados, que compra quase também 90 e tantos por cento do Brasil. Ou seja, o açúcar brasileiro está chegando em Omã, mas por meio de Dubai, por meio dos Emirados. Né? E isso é um problema? Não é. Você consegue, inclusive, utilizar Dubai para conseguir entregar produtos com mais volume, com preços menores, com um custo de frete interessante, porque você consegue atender toda ali a região. Falando aí nesse slide, principalmente dos países africanos, que utilizam Dubai como fornecedores de açúcar, por exemplo,
não só de açúcar, mas também produtos de confeitaria, confeitos, chocolates, pode ser interessante, né, usar justamente Dubai, que fala inglês, que todo mundo se encontra ali, para tentar atingir esses países cujos mercados são mais complexos, né? Você pegar um avião e ir para a Tanzânia e abrir mercado, às vezes é muito mais difícil e custoso, envolve riscos do negócio que você consegue diminuir fazendo isso via Dubai. A mesma coisa em relação à castanha de caju. O Brasil é um grande produtor, também consome muito, né? E aí a gente também, eu estou aí fazendo essa provocação porque os países africanos também produzem bastante castanha de caju, né? Principalmente ali na África Ocidental. Só que eles não têm estrutura para justamente fazer a parte de processamento com a qualidade esperada ali para o mercado de Dubai. O que acontece? Vietnã e Índia, que são países que estão ali na Ásia, até mais distantes, conseguem fornecer esses produtos lá para Dubai. A castanha brasileira, né, não estou falando nem da castanha do Brasil, que também tem um potencial, mas a castanha de caju brasileira, ela é pouco conhecida ainda, lá em Dubai, né? Tanto pelo consumidor final quanto pela indústria, né? Indústrias que utilizam castanhas de caju no processamento de chocolates e tudo poderiam, de alguma forma, comprar mais no Brasil se houvesse um esforço aí de promoção, de participação nas feiras, de articulação com as entidades que ajudam nesse processo, para que, a partir dali, o Brasil, de repente, consiga vender para outros países, inclusive para países mais distantes, Austrália, Rússia, Arábia Saudita, que compram castanhas do mundo inteiro, mas a partir lá de Dubai, né? Então, como conclusões principais para a gente fechar e abrir para a conversa, a gente vê que continua-se uma tendência de crescimento de renda muito alta lá nos Emirados e na região do Golfo como um todo, população também crescente, no caso dos Emirados ainda pequena, mas mais expressivo em termos de renda e de também participação internacional. Isso é um ponto que eu não abordei, mas 90% da população em Dubai é estrangeira, tá? Então, estou falando de paquistaneses, indianos, alguns europeus, chineses, americanos. Então, como uma estratégia também de marketing, é interessante usar a Dubai ali como um pequeno laboratório, né? Onde se der certo, se a sua marca ficar conhecida, cair no gosto da população, as pessoas que consumiram vão levar esse apreço para os seus países de origem, né? Então, a tendência crescente também na entrega online, né? Isso aí também é uma coisa interessante. Então, na hora de buscar os distribuidores, os supermercados, tentar pensar fora da caixa, também tentar olhar as plataformas online, quais são as principais em Dubai, na Arábia Saudita, no Golfo, como chegar até elas, como garantir que o produto tenha o marketing, digamos, atraente para o consumidor local. A gente vê oportunidades aí, como eu falei, por conta da demanda crescente de alimentos e bebidas, não só nos Emirados, mas em todos os países ali do entorno, na Ásia e na África, o crescimento bastante grande, principalmente de alimentos frescos, mas também os embalados. Os produtos halal têm aí uma importância bastante grande para ser também considerada, além de legumes frescos, água mineral, alimentos orgânicos, sem lactose, sem glúten. São categorias que ainda estão em desenvolvimento, mas que podem ter um crescimento bastante expressivo, né? Além de utilizar essas plataformas online como fonte de distribuição desses produtos, né? Existem, obviamente, uma preferência dos consumidores por produtos com certificação, com marca, isso é bastante rigoroso, né, nas autoridades emiráticas e de todos os países ali da região. O crescimento dessa agricultura de interior, indoor, como eu comentei, também pode ser uma coisa interessante para as empresas explorarem, né? E um crescimento histórico aí da demanda do mercado externo ali do entorno, né? Então, existe um potencial para a criação de novas marcas, né? Sempre olhando para a parte de inovação, integração vertical na parte de certificação de alimentos halal, certificamentos orgânicos. Então, assim, investir mesmo nessa parte de certificação como estratégia do plano de negócios para acessar ali a região, né? A agricultura hidropônica eu já falei, já mencionei bastante, e existe também esse potencial para você aumentar as exportações ali para a região, a partir de reexportações de alimentos processados, inclusive com a possibilidade de você produzir localmente, né? Se a sua empresa
que obviamente tem a sua estrutura aqui no Brasil, mas se vocês acham que é possível agregar até 40% do valor do produto localmente lá em Dubai. Dubai tem 27 zonas francas com incentivos fiscais, onde você não paga taxas sobre lucros, impostos sobre lucros, nem imposto de renda. Se você conseguir agregar 40% localmente, o seu produto sai como made in UAE, que essa é outra vantagem aqui que eu também acabei não mencionando, mas é você aproveitar os acordos comerciais que os Emirados têm com os países do Conselho de Cooperação do Golfo, para que o seu produto entre com tarifa zero, ou tarifa de 5%, que geralmente é a média, para você entrar no Arábia Saudita, em Omã, em outros países. Então, isso também pode ser interessante, pensando que a mão de obra lá costuma ser muito menor, em termos de custos, né? Ela é abundante, mas ela custa muito menos lá nos Emirados. Então, essas são todas as possibilidades. Aqui nos slides, que eu imagino que a apresentação vai ser compartilhada, tem algumas referências para vocês darem uma análise, e eu agradeço aqui a oportunidade. Eu quero ouvir vocês também a respeito de perguntas ou comentários de como que, eventualmente, nosso escritório aqui no Brasil pode ajudar o seu produto a chegar lá em Dubai, na região do Golfo Arábico. Ok, obrigada, João Paulo, por excelente apresentação, recebemos muitos elogios, inclusive, e um ponto interessante que você falou no final foi sobre poder levar essa produção para ser feita localmente em Dubai, não foi isso? E aí, existe aqui, nós temos muitas pequenas empresas, médias empresas, e se você pudesse explicar um pouco mais como é esse processo, seria muito valioso para elas. Perfeito. Bom, por conta do contexto da pandemia, o que já era bom ficou melhor ainda, em termos de facilidade de se fazer negócio, de abrir empresa lá nos Emirados, em Dubai especificamente, ficou ainda mais facilitado. Como eu comentei agora no final, são 27 zonas francas, ou seja, são clusters, ou seja, como se fossem bairros dentro de Dubai, onde as empresas de um setor, de um mesmo segmento, podem operar a partir dali com diversas facilidades, né? Então, a gente tem, por exemplo, no setor de café, que é um setor muito importante para o Brasil, a DMCC, que é a Dubai Multi Commodity Center, eles criaram uma área para estocagem, processamento, testagem de café, assim, de primeira linha. Ou seja, o que eles estão querendo fazer? Os importadores de Dubai, que estão acostumados a comprar café do mundo inteiro, do Brasil, do Vietnã, da Etiópia, eles estão querendo atrair os produtores brasileiros ou desses países para que eles instalem ali uma licença que costuma ser barata, se você pensar no custo-benefício, para eles próprios importarem deles próprios, ou seja, você já tira uma pessoa da cadeia, para que eles possam, a partir dali, ter pronta entrega, por exemplo, de microlotes, cafés especiais, né? A DTEC, por exemplo, é uma zona franca voltada para startups e tecnologia, lançou, eu recebi ontem um comunicado falando que, obviamente, durante até um certo tempo, que eles iam dar isenção da taxa de registro e 1 ano de espaço no escritório, provavelmente um espaço mínimo para a empresa operar, de graça. Ou seja, a Dubai está querendo atrair as empresas para que elas consigam, algumas licenças, inclusive, posso deixar depois o site do Departamento de Economia de Dubai, o DED, né, o DED, algumas licenças você consegue fazer online, né? No mesmo dia ela já sai, ou em poucas semanas você já está com, digamos, o CNPJ aberto, né? Obviamente que a partir dali você tem que pensar na tua estratégia. A gente não quer só que a empresa abra e veja, tem custos, e aí ela sai e não dá certo. Não, tem que pensar muito bem, onde vai contratar, quanto vai custar, o que eu vou produzir, né, da onde eu vou comprar os meus insumos, porque às vezes a gente pensa em abrir alguma coisa em Dubai e falar, eu vou vender o meu produto para mim mesmo lá em Dubai. Às vezes o teu produto, com conta da logística, do frete, fica caro ir daqui para lá. A gente está falando de um transit time que varia de 35 a 40 dias. Então, às vezes, é melhor você comprar de outros fornecedores que estão mais próximos ali, né? Por conta dessa conexão marítima e aérea, pode ser bastante benéfico.
Perfeito. Algumas pessoas pediram depois como elas podem ter acesso às informações. Eu acredito que elas podem procurar diretamente o próprio escritório da Dubai Chamber. Se você também depois puder disponibilizar ao final das perguntas, será ótimo. Eu tenho outras perguntas também, baseado mais nas questões culturais, né? Quais são as dicas ou então pontos interessantes para se levar em consideração ao fazer negociações com as empresas de Dubai? Tá, perfeito. Eu vou pegar o gancho do seu último comentário, já também me colocando à disposição no LinkedIn, que vocês conseguem me acessar lá, ver o que a gente tem produzido e conversar com a gente também por lá. Quando a gente olha especificamente a parte cultural, o que a gente vê? Tem muitas similaridades com a cultura latina, né? De alguma forma, se a gente olhar para a história, os muçulmanos, né, chegaram até Córdoba, até Espanha, Portugal, no século VII, no século VIII, e por alguma razão deixaram uma herança cultural magnífica, né? Quase todas as palavras em português que a gente tem que começam com al, né, A-L, são palavras de origem árabe, né, álgebra, alfabeto e tantas outras. Então, isso, obviamente, tem uma proximidade cultural muito interessante na questão, por exemplo, de proximidade física, né, existe um interesse no olho, e isso acaba, às vezes, dificultando as empresas mais ansiosas que querem mandar um e-mail, disparar um e-mail, uma proposta de forma agressiva e achar que vai conseguir fechar o negócio. Tá? Não funciona assim. Né? Existe toda uma questão do tempo de você conseguir marcar uma conversa online, né, hoje em dia, ou eventualmente pegar um avião para conhecer a pessoa, conversar sobre algumas amenidades, sobre família, respeitando e estudando. Isso é uma coisa assim, muito importante. Assim como eles precisam estudar mais sobre o Brasil, a gente precisa estudar mais sobre a cultura local lá, né? No sentido para não cometer nenhuma gafe, né? Não falar de política, não falar de religião, né? Tentar evitar esse tipo de coisa, utilizar o que a gente tem de bom, ou seja, pelo menos até algum pouco tempo a gente era muito conhecido na parte do futebol, né? Então eu tive em algumas feiras na região e impressionante, pessoas de diversas idades conseguindo falar a escalação da seleção de 94, do Tafarel ao Romário de cabeça, né? Então, existe uma curiosidade e uma imagem positiva que o Brasil construiu ao longo dos anos que a gente tem que aproveitar. Mas isso é um ponto. O outro ponto para se ter em consideração é que, às vezes, a gente se prepara para negociar com o árabe, né? E a gente não vai negociar com o árabe. Então, tem que lembrar que Dubai e outras grandes cidades ali da região são muito cosmopolitas. Né? Você tem os emiráticos, por exemplo, que são aqueles que nasceram lá, que vestem candura, aquela roupa típica que a gente vê dos árabes, que são, de repente, os donos das empresas, né? Os vice-presidentes. Mas o diretor comercial é britânico, nasceu em Londres. O gerente nasceu em Nova Delhi. O analista que vai falar com você nasceu na Austrália ou no Paquistão. Então, tem que ter isso também, às vezes, em conta, né, na hora de você se preparar para negociar. Mas tem que se preparar para ter paciência, digamos. Paciência e preparo para conseguir fechar os seus negócios. Perfeito, obrigada. E vejo essa pergunta recorrente aqui dos participantes, eles querem saber um pouco mais sobre o mercado de cafés especiais brasileiros, em grão cru, no mercado Golfo Árabe. Então, eles querem saber tanto a questão do consumo, como a negociação B2B. Se você puder falar mais um pouco, você já abordou na sua apresentação, mas se você quiser acrescentar algo, seria excelente. Perfeito. Esse é um setor que a gente trabalhou bastante no ano passado, tá? Por quê? Diversas empresas lá em Dubai, vocês vão notar isso, né? São grandes grupos empresariais, cujos donos são emiráticos, que eles têm linhas de negócios em setores completamente diversos. Então, são verdadeiros monstrinhos, verdadeiros polvos com tentáculos, e então, desde de concessionárias de carros de luxo, até empresas de construção pesada, até cafés especiais. Então, assim, eu tive recentemente com uma empresa justamente do setor de maquinário pesado, equipamentos,
da produção industrial, falando, olha, enxerguei uma oportunidade. Isso é muito típico culturalmente deles. Eles enxergam oportunidades, às vezes, onde a gente não vê, e quando eles vêm, eles se jogam de cabeça, obviamente, com muito cuidado, mas o que eles fizeram? Abriram uma nova empresa, um novo CNPJ, separaram uma equipe para cuidar disso, para estudar o mercado, mandaram pessoas aqui para o Brasil mais de uma vez, inclusive de classe executiva, para estudar o mercado, para entender o que é isso de café, né? Porque, e esse é um ponto que eu mencionei passando na minha apresentação, o café brasileiro lá, por conta de nós sermos o maior produtor e exportador, chega lá como commodity, como um produto que tem uma percepção, digamos, mais para fazer o blend, para baratear o preço. Obviamente tem características, né, específicas do gosto, mas os cafés especiais ainda estão começando a chegar lá, né, em termos de branding, em termos de imagem, né, o café etíope, o café indonésio, ainda tem uma percepção, o café colombiano tem uma percepção de valor ainda muito mais alta do que a do Brasil, e a gente não perde em nada para esses cafés. Então, mas o que acontece? Uma vez eu tive no ano passado, na Semana Internacional do Café, e eu cometi um erro, que eu acho legal de dividir com vocês. Numa conversa lá com algumas empresas, eu falei, tem os cafés, eles compram os cafés especiais do Brasil, nem tanto, mas compram os cafés de menor qualidade. E aí falaram, olha, não tem café de menor qualidade, né? Existe questão de gosto. Tem pessoas que gostam de um café especial, adocicado, com notas florais, e tem pessoas que gostam daquele café forte, né? Aquele café que, né, faz você acordar com um gosto mais amargo, mais torrado. E esse tipo de café tem muita entrada, não talvez em Dubai tanto, porque o consumidor local lá está se sofisticando, se refinando, mas para países como Iraque, Líbano, Jordânia, própria Turquia, que compram o nosso café. Grupo 2, como a gente vê, que são esses cafés aí com maior número de defeitos, para fazer o café turco, o café árabe deles, né, que é o pó do café misturado com cardamomo, com especiarias, é outro produto, mas eles consomem e gostam, valorizam o produto brasileiro. Obviamente ele vai com valor agregado menor, precisa de volume para às vezes justificar, mas tem mercado, né? E eu tenho várias empresas lá querendo comprar. E assim que eu solto, às vezes, comunicados para os compradores, eu recebo e coloco eles em contato e torço para um caso de sucesso, porque a gente se alimenta disso, tá? Aqui no Brasil a gente não está vendendo serviço, não estamos associando empresas, a gente está em busca de um caso de sucesso. Alguma empresa que fale, João Paulo, fechei por sua ajuda um negócio de tantos contêineres, obrigado, é isso que a gente quer. Perfeito, João Paulo, muito obrigada. Foi muito objetiva a sua apresentação, as perguntas também respondidas com excelência. Temos muitas perguntas perguntando sobre produtos específicos, que eu acredito que seria outra apresentação. Então, se você desejar falar sobre o mel, sobre a questão do chá, sinta-se livre. No entanto, eu acredito que já ficou muito bem explicado, né, sobre o mercado de Dubai, e convido a todos que estão presentes a falar com o João Paulo, caso não tenham mais dúvidas, caso tenham mais interesse no mercado de Dubai, de fazer mais negócios com o Golfo Árabe. Muito obrigada, João Paulo, pela sua apresentação. Agradeço a todos os presentes, né? Amanhã teremos mais lives, amanhã teremos sobre o mercado da Índia, e pela tarde iremos falar sobre blockchain, como utilizar o blockchain no comércio internacional. Obrigada, João Paulo, obrigada a todos e boa tarde. Obrigado, Andressa. Fico à disposição para a gente seguir nessa conversa em outros canais de comunicação. Um grande abraço. Tchau, abraço.